Oi, eu sou a Dona Rita e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET de Língua Portuguesa, volume 2, do terceiro ano do ensino médio, semana 2. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 2 do PET do terceiro ano do ensino médio, a primeira atividade é sobre essa tirinha aqui. Vamos fazer a leitura juntos. Aí o Chico Bento fala assim, tá lá na escola, fala assim com a professora dele. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? A professora fala, claro que não, Chico. Aí o Chico responde, ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, gente, você tem que perceber que nessa tirinha, o Chico Bento, a fala dele é representada da maneira com que ele falaria, né? Com que ele fala no dia a dia. Apesar de ser um texto escrito, o jeito que foi colocada a fala desse personagem do Chico Bento representa a oralidade, representa a fala dele, certo, gente? Aí depois está perguntando aqui, ó, sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que é a letra A. Por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta marcas da oralidade típicas da fala caipira, certo, gente? Então, para caracterizar esse personagem, o Chico Bento, que pelo nosso conhecimento de mundo a gente sabe que ele é um menininho caipira, um menininho lá da roça. Então, para caracterizar isso num texto escrito, que é a tirinha, foi expressa aí nas partes que representam a fala dele, o modo de falar que é considerado caipira, o modo de falar que é associado às pessoas da zona rural. Atividade 2. Leia novamente a tirinha da atividade 1 e responda. Então essas perguntas são sobre essa mesma tirinha, só que agora você tem que escrever. Aí a letra A tá perguntando assim, ó. Como você caracterizaria o personagem Chico Bento do ponto de vista econômico? Analisando assim o estereótipo do Chico Bento, né? Ele não usa calçado, né? Ele tá sempre descalço, as roupas dele são humildes. Quem conhece a historinha aí, a história em quadrinho dele, sabe que ele é de uma família humilde, que eles são lá da roça e não tem muita condição financeira, etc, etc. Então a gente pode dizer que ele é pobre. Mas como tá perguntando como você caracterizaria, você tem que usar aí o seu conhecimento de mundo, né? Eu caracterizo ele como pobre. Letra B. E como o caracterizaria do ponto de vista regional geográfico? Eu coloquei o seguinte, ó. Ele deve ser do interior de São Paulo, ou de Minas Gerais, ou de Goiás. Ele é da zona rural, da roça. Então, identificando regionalmente ou geograficamente de onde que esse personagem seria essa aqui a resposta. Letra C. E do ponto de vista social? Ele deve pertencer a uma família que teve pouco acesso à escola, desconhecendo a norma padrão da língua portuguesa. Por isso que eles falam desse jeito, sem seguir as normas da língua portuguesa padrão. Porque a gente aprende a falar com a nossa família. A gente fala do jeito que a nossa família fala, né? Então, a família dele ensinou a língua portuguesa para ele de um jeito que não segue as normas da língua padrão portuguesa, né? Da língua considerada culta ou da norma culta, né? Então, já que eles desconhecem essa variante linguística que a gente aprende na escola, provavelmente eles são de uma família mais humilde, que tiveram pouco acesso à escola, certo? Letra D. Por que você pôde responder às questões anteriores e em que se baseou para isso? Ô, gente, as minhas respostas, elas são mais longas porque eu tenho que explicar bem. Isso aqui é como se fosse uma aula, então eu tenho que explicar tudo nos seus mínimos detalhes. Mas aí, quando você for responder no seu PET ou no seu caderno, você pode colocar respostas menores. É só você entender o que eu falei aqui, analisar, entender direitinho, e você responde com as suas palavras de um jeito mais resumido. Mas eu aqui no vídeo eu tenho que explicar bem explicadinho, né? Por isso que as minhas respostas são grandes. Então, na letra D eu coloquei o seguinte: pude responder às questões anteriores porque tenho certo conhecimento de mundo sobre os modos de falar do povo brasileiro. E também devido aos estereótipos que são constantemente reforçados em nossa sociedade, principalmente através das mídias, e que acabam influenciando nosso julgamento sobre tudo, inclusive
sobre as variantes linguísticas. Então a minha resposta foi baseada no que eu conheço, no meu conhecimento de mundo sobre as falas do povo brasileiro e também nos estereótipos, né, nesses personagens que estão sempre presentes aí nas mídias, né, quando alguém vai fazer uma novela e quer representar as pessoas que são de uma região da zona rural, de uma região do interior do Brasil, aí eles sempre repetem aquele R, né, falado, que nem a gente fala porta, porteira, repetem o R daquele jeito e falam algumas palavras erradas, não usa o plural, não usa a variante padrão da língua portuguesa para caracterizar a fala desse povo. Mas isso aí não significa que todo mundo que mora no interior ou é de classe social A ou B, ou C, etc., não significa que a pessoa que é daquela região ou pertence a essa ou aquela classe social que falam realmente desse jeito. Isso aí é mais um estereótipo, uma forma, né, um personagem que é criado e repetido várias vezes aí nas mídias, né? Seja ela pela televisão, pela internet, filme, etc. E que isso aí acaba entrando no nosso imaginário e faz com que a gente considere, que a gente imagine uma pessoa que é do interior falando desse jeito. Mas isso praticamente é um preconceito, né, gente? Letra E. Existe, então, alguma correlação entre identidade cultural e variação linguística? Acredito que sim, porque a linguagem, a fala, é um dos fatores que caracterizam a cultura de um povo. Quando você pensa em um determinado país, por exemplo, você lembra de sua bandeira, suas roupas e músicas típicas, sua culinária e sua língua. Então, existe sim uma relação entre cultura e a linguagem de um povo. Quando você pensa no povo lá do Japão, você pensa como que eles são, a fisionomia deles, como que eles são fisicamente, você pensa nas roupas típicas dele, no tipo de música, e você pensa no idioma deles, né? Então, existe uma correspondência, uma correlação entre a língua e a cultura do povo. Letra F. Agora, pense estritamente na linguagem utilizada pelo personagem. Você poderia somente por meio dela responder as questões 1, 2 e 3? Explique. Acredito que ele está falando da letra A, B e C, né? Na verdade, aqui, 1, 2 e 3. Analisando só a fala desse personagem aí do Chico Bento, você poderia responder essas 3 questões aqui, ó, A, B e C? Explique. Acredito que não, porque o simples fato de ter um sotaque ou de não seguir na fala certas regras da norma padrão não significa necessariamente que a pessoa não tem dinheiro, não tem estudo, nasceu em uma determinada região, etc. A linguagem é só um indício, mas não uma prova concreta desses fatores. Ainda mais considerando que nossos julgamentos sobre os modos de falar estão cheios de preconceito. Tipo assim, gente, se não tivesse o desenho lá da tirinha, se a gente não soubesse que era o Chico Bento falando, se fosse só a fala, só aquela parte escrita lá das falas desse personagem, a gente poderia falar qual que é a classe econômica desse personagem, a região de onde ele veio. Do ponto de vista social, a gente poderia classificar, a gente poderia explicar de qual classe social que esse personagem seria? Eu acho que não, porque a gente não teria o conhecimento de mundo relativo às caracterizações desse personagem específico do Chico Bento. Então a gente estaria julgando a fala deles só baseado no que a gente sabe da vida, só baseado aí nos nossos preconceitos. Ah, quem fala desse jeito é caipira, quem fala desse jeito é pobre. Então se a gente não soubesse que a gente está falando do Chico Bento, que é uma tirinha do Chico Bento, se não tivesse o desenhozinho lá, a gente não poderia responder essas 3 primeiras perguntas aí com clareza, né? A gente estaria respondendo mais baseado no nosso preconceito, no nosso achismo. Letra G. E essa maneira de conversar é típica da zona urbana ou rural? Como chegou a essa conclusão? Mais uma vez, gente, eu tenho que explicar. A minha resposta é grande porque ela é a minha explicação, mas você pode resumir, com certeza, né? Você vai colocar aí o que você achar que é mais importante. Eu acho que ela não é típica de zona rural nem urbana, mas sim típica de cidades do interior de certas regiões brasileiras, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Eu, por exemplo, sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, São Gotardo. É uma cidade pequena, mas é cidade. Eu tenho curso superior e mesmo assim posso dizer que eu tenho um certo sotaque caipira, principalmente
quanto à maneira de falar o R, porque eu falo porta, porteira, portão. E mesmo em cidades um pouco maiores que a minha, como Araxá e Patos de Minas, que são aqui próximas, né? Existem pessoas de várias classes sociais e vários níveis de escolaridade, da zona rural ou da zona urbana, que falam desse mesmo modo, né? Que apresentam esse mesmo modo, esse mesmo sotaque caipira. Então eu acho que esse tipo de fala aí do Chico Bento, não é especificamente da zona rural, não. Eu acho que é um jeito de falar de cidades do interior de alguns estados aqui, né, de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Mas tanto faz se a pessoa é dessa ou daquela classe social, se ela teve ou não teve escolaridade, se ela mora na zona rural ou mora na zona urbana. Aqui na nossa região, esse jeito de falar é típico. Esse jeito de falar, né? Não ele todo, não todos esses, não exatamente igual o Chico Bento, mas assim, similar, parecido com esse modo do Chico Bento falar, é muito comum aqui na região em todos os tipos de pessoas. Né? Então eu acho que é uma característica de cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, mas não somente da zona rural. Letra H. É tranquilo para as pessoas aceitarem a fala típica da zona urbana? Aí eu coloquei o seguinte, gente, ó. Depende da área da zona urbana de que estamos falando, pois as formas de falar das periferias de certas zonas urbanas são vistas com preconceito também. Então, você vai falar assim, só que o jeito da pessoa falar é identificado com a zona urbana, quer dizer que é mais fácil de receber, tem mais receptividade, é mais bem aceito? Não necessariamente. Depende da zona urbana que a gente está falando. Se for de uma zona urbana que é de uma comunidade da periferia, aí também vai sofrer algum preconceito, né? Você pode ver o jeito de falar das comunidades do Rio de Janeiro, não é visto com tanta receptividade assim. O jeito de falar da periferia de São Paulo não é vista com tanta tranquilidade também, é tida com algum preconceito. Então não significa que só porque é da zona urbana que não sofre preconceito, não, sofre também. O preconceito é geral. Muito bem, agora atividade 3 aqui tá pedindo para você criar um pequeno texto. Aí é sobre o que é esse texto. Crie um pequeno texto respondendo às questões abaixo. Existe uma variedade melhor do que a outra? Como devemos tratar as variedades linguísticas? Enquanto formas diferentes de realização da língua ou como correto e não correto? É o seguinte, gente, eu vou passar aqui para vocês uma estrutura básica para você criar o seu texto. Você vai fazer um textinho aqui falando sobre isso com 3 parágrafos. Então, você vai seguir isso aqui, ó. No primeiro parágrafo, você vai falar como que nós adquirimos a linguagem falada e por que ela deve ser valorizada. Então, pensa aí, como que você aprendeu a falar? E por que a sua fala, independente de como você aprendeu ela, por que a sua fala deve ser, o seu jeito de falar, a sua linguagem oral deve ser valorizada? No segundo parágrafo, você vai explicar como que nós adquirimos a linguagem escrita e por que ela deve ser valorizada. Pensa aí, onde ou como ou quando que você aprendeu a escrever? E por que essa habilidade, essa linguagem escrita, habilidade de usar a linguagem de forma escrita, e por que isso aí deve ser valorizado? E no terceiro parágrafo, você vai explicar por que não deve existir preconceito linguístico. E você vai falar que não existe certo ou errado, mas sim uma linguagem adequada para cada situação de comunicação. Então, tanto a linguagem falada quanto a linguagem escrita devem ser valorizadas e cada jeito de falar ou de escrever, né, cada jeito de utilizar a linguagem, aliás, deve ser valorizado e vai ser adequado para um determinado momento. Então, você vai falar de um jeito, por exemplo, se você estiver falando com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos, você vai usar alguns certos tipos de linguagem, você vai usar certos tipos de linguagem. Agora, se você estiver escrevendo, respondendo o PET aí, por exemplo, você vai usar outro tipo de linguagem, porque você está usando a linguagem escrita, você está sendo avaliado, esse PET é um documento, né? Porque é o que vai estar comprovando que você está realizando a sua carga horária aí no estudo remoto. Então, a linguagem, ela tem que ser adaptada, não tem certo ou errado, tem adequado e inadequado, porque a gente tem que saber, a gente tem que conhecer várias variantes linguísticas, tanto orais quanto escritas, para a gente saber quando e como a gente vai usar cada uma delas, cada uma dessas variações linguísticas, tá, gente?
Você pode seguir essa sequência aqui de parágrafos que seu texto vai ficar certinho. Use a sua imaginação, seja criativo. Eu vou ler agora um exemplo que eu fiz para vocês, mas não é para você copiar o meu texto não, tá? Senão eu vou te pedir direitos autorais. Isso é plágio, viu? Não é para você copiar meu texto não. Mas eu vou te passar algumas ideias. Você vai tirar ideias do meu texto para você fazer o seu. Não copie o meu texto e escreve no seu pet, entregue para sua professora não, porque o professor não é idiota. O professor vai saber que esse texto não é seu. Como ele vai estar na internet, porque eu vou colocar ele no meu blog, aí a sua professora vai saber que você achou lá no meu blog, que você copiou de mim, tá, gente? Então não é para você copiar, isso aqui é a sua vez de brilhar. Agora é a vez de você mostrar que você está entendendo esse conteúdo aqui de variação linguística. Pega ideias do meu texto, mas faz o seu, seguindo essa ordem aqui, ó. Eu segui essa ordem aqui de parágrafos e fiz o meu texto. E ficou bonitinho, eu fiz em homenagem à minha filha. E aí você vai fazer o seu, de acordo com o seu conhecimento e com suas palavras, você vai fazer a sua versão do texto, tá bom? Então vou fazer a leitura do meu texto aqui agora. Preconceito linguístico não é val. As pessoas aprendem a falar com seus pais e familiares. Cada palavrinha nova pronunciada de forma elada, pelo filhinho ou filhinha, é celebrada pelos pais orgulhosos e babões. Com a mamãe, aprende-se os nomes das cores, dos bichinhos, dos objetos. Com o papai, aprende-se o nome dos carros, dos times, das ferramentas. Com a avó, aprende-se um ditado popular, o nome de uma erva. Com o padrinho, aprende-se uma piada. Com os primos, aprende-se os nomes e as regras das brincadeiras. Dar 2 toques não é val. Deixa, ele é café com leite. Com o irmão mais velho, aprende-se uma gíria adolescente. Aprende-se escondido uma palavra feia, escutando uma conversa de adulto. E em meio a todas essas conversas, aprende-se o oxente ou o uai. Ou seja, o sotaque, a identidade cultural linguística, carregada de muita história, bons momentos, tradições e afetividade. Como é possível dizer que esse modo de falar herdado da família é errado? Já o escrever é aprendido na escola, a duras penas. Cada letra, sílaba e palavra são uma vitória para aluno e professora. São anos e anos de ditados, textos, provas, livros, regras, normas. Tudo conquistado com muito esforço para, aos poucos, ir se formando um indivíduo capaz de interagir com o mundo de forma crítica e autônoma, através da linguagem. Um indivíduo que se informa, reflete, questiona, argumenta, defende, critica, ensina, aprende, aprova, desaprova, recomenda, explica, expõe, se expressa, enfim. Um indivíduo que age e interfere no mundo a partir de seus conhecimentos linguísticos. Como é possível rejeitar esse conhecimento sobre a linguagem padrão se ele é tão libertador? Por tudo isso, concluímos que não existe linguagem certa ou errada. Existem diferentes tipos de linguagem falada e existe a linguagem padrão. Cada uma delas tem o seu momento e sua função. Cabe a cada um aprender o máximo possível sobre todas essas linguagens, para que possa escolher aquela que seja melhor em cada situação de comunicação. Dessa forma, podemos dizer sem medo que preconceito linguístico não é val. Professora Rita de Cássia Vasconcelos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, entreguem para os seus professores. Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo aqui. E aguardem as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!